Irmãos, a paz do Senhor, amigos simpatizantes deste canal, nosso muito bem-vindo a todos, muito obrigado aí por participarem conosco deste projeto, que é levar a palavra de Deus através dessa plataforma, o YouTube. Nós estamos aqui com subsídios para a nossa Escola Bíblica Dominical. Esta semana nós temos a lição de número 8, que nos fala sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. Que Deus possa usar poderosamente esta lição e falar aos corações dos nossos irmãos, dos nossos amigos e de todos aqueles que estão participando deste projeto que é levar a palavra de Deus a todos através da internet, através do YouTube. O texto áureo diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Verdade prática diz assim: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. É verdade, a lei não salva, mas esboça o plano de redenção que está em Cristo Jesus, confirmado nos evangelhos. A leitura bíblica nós encontramos em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9 e Lucas capítulo 1, de 1 a 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Lucas 1, de 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais, ou para que conheças a certeza das coisas de que já estáis informado. Então aqui é o Dr. Lucas narrando o que ele descreveu acerca do ministério de Jesus. Ele se informou minuciosamente de tudo e agora estava transcrevendo e escrevendo, dizendo ao seu amigo Teófilo, amigo e irmão, ó excelentíssimo Teófilo. Olha, amados, a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos, porque a lei apontava para Cristo. As profecias do Antigo Testamento e da lei apontavam para Cristo Jesus. Então, na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Vamos começar aqui com o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 livros da lei, ou os 5 livros de Moisés, porque penta vem de 5, né? Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teucos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
No texto hebraico e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são determinados e chamados de Torá, com o sentido de instrução, ensino, direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei, lei de Moisés, lei de Deus ou lei do Senhor, etc. Vamos ver que a grandeza da lei é patente. Por quê? Porque nós podemos estudá-la sob 3 aspectos. Primeiro, aspectos morais. Segundo, cerimoniais. E terceiro, aspectos civis. Nesse primeiro aspecto, ou aspectos chamados morais, possuem validade permanente para todos os povos. Então, esse aspecto moral ou aspectos morais da lei possui validade permanente para todas as nações. Então, não muda, certo? Cerimoniais tratam da liturgia religiosa dos judeus. Trata da liturgia religiosa dos judeus. E os aspectos civis da lei dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Então, eram orientações civis para o cidadão judeu. Nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, diz assim e nos ensina assim: a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Então observe aí que nós damos importância à lei. Claro, agora nós sabemos que Cristo cumpriu. Vivemos agora o tempo da graça. A lei é santo, o mandamento santo, justo e bom, segundo está em Romanos 7, 12 e 14. A lei é espiritual. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo Jesus, dentro do projeto da lei. Então, Romanos 10, 4 diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então está aí. Cristo é o cumprimento de todas estas coisas. E nós temos essa certeza. Vamos ver agora a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, segundo está em Hebreus 10 e 1. Função transitória, passageira. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Então a graça veio por Cristo Jesus. Assim, a lei serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Gênesis 3, 22. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Quem vai ser salvo pelas obras da lei? A lei é insuficiente para salvar. Então, nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13. E nos deu vida mediante o Evangelho. O Evangelho é vida. O Evangelho é a nova aliança de Cristo. É o novo concerto de Deus com a humanidade. É Jesus na cruz, de braços abertos, chamando a humanidade: vinde a mim todos vós. Vinde a mim todos vós. Cristo é o único sem pecado que cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina, e todo aquele que permanece em Cristo não pode continuar na prática do pecado, não pode viver pecando, porque agora somos salvos e libertos pelo sangue de Cristo. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro.
precisamos viver uma vida de separação e de santidade para Deus. Vamos ver essa segunda parte, os evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho. O que é evangelho? Muitos definem evangelho como uma obra boa, uma obra que traz benefícios sociais para o homem, apenas visando o mundo físico e material. Acham que a mensagem do evangelho é uma mensagem transitória e passageira que leva o homem ao bem-estar social e só isso. Porém, o evangelho vai além disso. O termo evangelho tem origem no grego evangelion, que significa boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo Jesus. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros evangelistas da Bíblia, ali na sequência de livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque são semelhantes entre si. Eles narram episódios, fatos, especialmente do ministério de Cristo na Galileia. Preste atenção. Os sinóticos, que significa semelhantes, narram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. Mateus, Marcos e Lucas. João, o 4º evangelho, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Mateus, Marcos e Lucas narram o ministério de Jesus especialmente na Galileia, e João, com suas peculiaridades, enfatiza o ministério de Jesus na Judéia. Entendido? Então, a mensagem do reino de Deus, em Mateus, ela centra-se em Jesus como o Senhor. O Senhor. Sua vitória na tentação, o batismo nas águas, a vitória na tentação. Então Jesus passou a pregar o evangelho do reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central, da mensagem de Cristo. É verdade. João enfatiza que o reino de Deus, o reino divino, não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. Prestem atenção, professores, prestem atenção, alunos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, prestem atenção. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Neles, nos evangelhos, Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e no futuro. A mensagem da salvação nós encontramos através dos evangelistas. Jesus é identificado pelo menos por 3 títulos. Primeiro, Salvador. Segundo, Cristo. Depois, Senhor. São títulos principais. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Jesus para ser salvo. Lucas assevera que ele veio para salvar o que estava perdido. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Então ele é Senhor, ele é Salvador e ele é o Cristo. Na última parte, que nós vamos aqui agora sintetizar, vamos ver
uma mensagem transformadora. Essa mensagem, primeiro, ela transforma o caráter do ser humano. Caráter é definido como maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. É muito mais. Mas sintetizando aqui, ficou definido assim na lição. Na lei, o Decálogo, ou os 10 Mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Então, esses princípios também são aplicados nos evangelhos. E o evangelho transforma o caráter. A mensagem de salvação do Senhor Jesus é de transformar primeiro o caráter do ser humano. O evangelho tem uma mensagem transformadora. Transformação e restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo, segundo nós encontramos lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4, por causa da dureza do coração do ser humano. Agora, nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. As exceções são justificadas em caso de morte, que aí morreu o cônjuge que sobrevive, está vivo, fica livre, né? O viúvo ou a viúva fica livre, se quiser casar de novo ou não. Nós temos outra exceção que é a infidelidade, Mateus capítulo 5, versículo 32, e a deserção do lar pelo descrente, em 1 Coríntios 7,15. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Então, o perdão, ele pode resolver essa situação, ou fidelidade ou abandono. Por último, nós temos que ver aqui que a mensagem ela é uma mensagem que regenera a sociedade. A sociedade que aceita, a sociedade que acata e que vive a palavra de Deus. Então, nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade. E envolve o pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em duas ações: amar o Senhor e amar o próximo. Então, está aí bem patente e muito ensinado por Cristo Jesus. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. É o amor de Deus que está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Assim, sendo a igreja fiel e guiada pelo Espírito ao pregar e viver o Evangelho, torna-se o sal da terra e luz do mundo. O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A função da lei era transitória, porque revelava o pecado, mas também ela apontava para o plano salvífico, o plano de salvação do Senhor no Novo Testamento. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. E agora, nos evangelhos, as boas novas dessa salvação, tudo isso está revelado. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Nós vamos agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade e rogar a Deus que nos abençoe sempre, nos dê da sua graça continuamente, para que esta mensagem chegue a milhares e milhares de pessoas, a centenas e centenas de alunos, de professores, e que todos nós possamos aprender juntos. Eu também sou professor e sou aluno. Para a glória de Deus, estamos aqui também para aprender. Nós vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estar na Tua presença neste lugar,
aqui, Senhor, nesta plataforma, o YouTube, para transmitir a Tua palavra e falar do Teu grande e infinito amor. Glorificado e exaltado seja o Teu nome para sempre. Fala aos nossos corações, Senhor, continuamente, pois a Tua palavra é uma palavra de transformação e de libertação. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e que reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Participe sempre do nosso canal. Você pode se inscrever. Depois que você se inscrever, você vai acionar o sininho das notificações para que receba nossos vídeos em primeira mão, tá bom? Agradecemos aí a sua participação. Você pode comentar. Comente aqui embaixo. Coloque aí suas opiniões. Se puder dar like desse, se não puder também, o dislike também é participação. Estamos aqui para melhorar cada dia. Queremos sua sugestão, tá bom? Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. A todos um bom final de semana e que o nosso Deus continue nos agraciando cada dia. Deus abençoe a todos. Amém.